Ai, 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 ai. Finalmente começou o mata-mata da Copa do Mundo de Clubes. Quem diria que teria tanta emoção? Dois jogos indo para prorrogação, começando com o jeitinho brasileiro e um jogo que foi paralisado. Durou 5 horas. E no final saiu uma traulitada. Estranho. Mas tudo isso a gente vê daqui a pouco. Então, bora nessa. Bora, pessoal. Vamos nessa. Já vou começar a falar, obviamente, do primeiro jogo do nosso mata-mata. E já aconteceu o duelo brasileiro. Então a gente já tinha uma certeza que pelo menos um time brasileiro estaria presente já nas quartas de final. Eu, obviamente, eu tô falando do duelo entre Palmeiras e Botafogo acontecendo lá na Filadélfia, que saiu com a vitória do Palmeiras por apenas 1 a 0. Sim, 1 a 0. Eu posso falar uma coisa que realmente, se a gente já partir para as estatísticas, né, dessa partida, vocês vão falar, caramba, até que os dois times chutaram bastante, né? Mas durante a partida inteira, eu posso dizer isso sem nenhum problema, o jogo foi até morrendo. O Botafogo tava com medo de atacar, tava jogando no modo retranca, na mesma maneira que fez contra o Atlético Mineiro, quer dizer, o Atlético de Madrid e o PSG, né? A diferença é que pelo menos contra o PSG conseguiu vencer e contra o Atlético de Madrid perdeu por 1 a 0. E foi a mesma coisa que aconteceu agora contra o Palmeiras. Jogaram com muito medo, só resolveram jogar, né, de verdade depois que tomaram o gol. Apenas isso. Mas se a gente for falar real, é como vocês estão vendo aqui, foi um jogo que teve bastante chute, 19 contra 16, né? 19 chutes do Palmeiras contra 16 do Botafogo, 5 na direção do gol do Palmeiras contra 2, né, apenas do Botafogo. E o Botafogo, inclusive, teve muito mais posse de bola. Mas a gente for ver, sei lá, escanteios, olha só a quantidade de escanteio que o Palmeiras teve que bater, trouxe muito perigo. E, inclusive, né, o jogo terminou com o melhor jogador, o John. Sim, o goleiro John do Botafogo saiu com o melhor jogador da partida, que inclusive eu vou mostrar daqui a pouco melhores momentos. O que o John pegou nesse jogo foi um absurdo, tá? Antes de eu começar a falar sobre os grandes momentos dessa partida, eu só queria falar que realmente foi um duelo à la Brasileirão. Assim, é engraçado pensar que, tipo, o juiz que tava apitando essa partida era europeu. Mas, rapaz, o que que ele teve de dificuldade para conter as animações, a raiva dos jogadores das duas equipes foi absurda, velho. Porque, mano, literalmente parecia Brasileirão. A cada momento que o juiz pelo menos apitava, todos os jogadores iam pra cima do juiz, né? Eu tenho certeza que na Europa até que os juízes eles são um pouco mais respeitados, né? Mas nesta partida, Jesus Cristo, se fosse necessário, os jogadores iam amassar o juiz, tá? Porque o que ele sofreu tudo pra apitar essa partida não tá descrito. Mas é como eu falei, né? Foi uma partida que o Botafogo tava muito naquele modo de retranca, não queria atacar. Aí quando tomou o gol, resolveu atacar de verdade. Mas, e o Palmeiras, quando fez o gol, obviamente que mudou a situação. Eles que tiveram que fazer uma retranca, mas também foi uma retranca que, meu Deus do céu, parecia que a qualquer momento ia explodir, né? Mas tudo bem, vamos lá falar dos melhores momentos. Muito louco aqui nessa partida, que inclusive já começa já com o Palmeiras vindo com tudo, tá? O Piquerez recebe uma bola aqui do Estevão, né? Aqui na ponta esquerda, faz o cruzamento rasteiro aqui na área e, bem, o Vitor Roque não consegue alcançar na pelota, que inclusive a bola foi tiro de meta, porque se vocês não perceber aqui pelo lance, né? Uma bola que está disputando a bola com o Vitor Roque é o último a tocar na bola. Só que nem o bandeirinha e nem o juiz perceberam o lance. Então, segue o jogo, foi tiro de meta pro Botafogo, tá? Já foi o primeiro lance de perigo aqui do Palmeiras na partida, tá? E bem, e aí começou a passar o jogo pra lá e pra cá. Inclusive, o primeiro tempo, vou falar de real. O primeiro tempo foi, eu acho que um dos piores tempos aqui do mata-mata. Com certeza, se a gente for pensar, nossa, eu tenho certeza que se qualquer pessoa que tá assistindo essa partida, um europeu deve ter percebido que, cara, esse jogo aqui, o nível é muito abaixo, né? Tava terrível. Nenhum dos dois times tava conseguindo criar
chances de gol, de perigo de gol. E praticamente assim, o único lance legal que eu consegui pegar no Botafogo no primeiro tempo inteiro foi esse chute do Marlon Freitas que foi. Quase parou na lateral. Foi horrível. De cruz. E vamos lá. E no finalzinho do primeiro tempo, ainda tivemos uma grande chance com o Richard Rios aqui. Vocês estão vendo que está praticamente já aos 40, aos 50 minutos do primeiro tempo. O Richard Rios recebe uma bola do Piqueires aqui, domina a bola para frente e manda uma bomba. Que a bola passa bem perto, muito perto do gol. Inclusive, quando eu vi no primeiro lance, né, antes do replay, cara, quase gritei gol. Porque, mano, a bola tinha batido na rede, só que eu não tava entendendo porque que, tipo, parecia que foi gol, não foi gol. Eu tava vendo, obviamente, a torcida do Palmeiras comemorando, só que o narrador também não tinha gritado nada. Eu fiquei na dúvida se foi gol ou não foi. Depois deu pra perceber que, na verdade, o chute foi pra fora, né? Bateu na rede aqui de cima, inclusive, e teve o desvio do John, já fazendo seu grande primeira defesa da partida, tá? Mas beleza, começou o segundo tempo, e o segundo tempo já, obviamente, já começou com o Palmeiras já atacando, vindo com tudo. Estevão faz um baita chute e o John já faz outra defesa muito boa, tá? Se passou mais uns 5 minutos, por volta dos 50 minutos, o Estevão recebe uma bola, vai cortando pra cá, faz o chute, né, com a perna direita, o John faz a defesa, a bola volta no rebote, e o Estevão chuta de novo, e como vocês estão vendo aqui, gol do Palmeiras, que inclusive o John até toma um frango no lance. Mas, como vocês estão vendo aqui, o juiz, né, já está com a mão levantada para cima. Porque na origem da jogada do Estevão, né, Estevão estava impedido. Então praticamente o gol foi invalidado por causa que o Estevão estava impedido já no lance do lançamento aqui. Então, continua 0 a 0. Beleza. Passou mais algum tempo, mais outra chance de ataque muito bom do Palmeiras, cruzamento do Piqueires. O nosso Maurício faz uma cabeçada meio espetacular, ele se agacha para se matar, para fazer uma cabeçada, e o John, com uma elasticidade bonita, aqui faz uma baita defesaça. Meu Deus do céu, cara, vou falar que este foi o lance que eu diria, mano, o John é foda, tá? O John é foda, que defesa que ele fez, impedindo o primeiro gol do Palmeiras, que com certeza poderia ser bem bonito, né? Na maneira, olha só a maneira como que o Maurício se atira pra fazer essa cabeçada, né? Que o John faz uma baita defesa espetacular pra manter 0 a 0 na partida. E aí, terminou o jogo no tempo regulamentar, né? Finalmente, e já começamos assim, né? Primeiro jogo, já no mata-mata, e já estamos indo pra prorrogação. Isso aí, obviamente, terminou 0 a 0. Inclusive eu fiz até um palpite no Instagram para falar como que seriam mais ou menos as partidas. E olha que eu até que acertei, né? Eu acertei se a gente não levasse em consideração a prorrogação, né? Porque o jogo entre Benfica e o Chelsea eu coloquei 1 a 1, terminou 1 a 1, né? A partida no tempo normal. E Palmeiras contra o Botafogo terminou 0 a 0. Então eu diria que eu estaria certo, né? Eu estaria certo nos meus palpites que eu chutei, mas se a gente pensar no tempo total, aí eu errei, mas pelo menos no tempo normal, nos 90 minutos, eu estava bem correto. Mas vamos lá. Começando já a prorrogação, Richard Rios faz um baita chutaço e quem aparece? O John. O John faz outra defesa espetacular para impedir o gol do Palmeiras. Mas agora, aqui não tem como. Aqui não tem como. Por volta dos 100 minutos, o Paulinho, que recebe a bola aqui, muito longe, vai carregando a bola. Faz um belo drible pra cima da marcação do Botafogo, que vai comendo poeira. E ele chuta de esquerda, que desvia do zagueiro do Botafogo, passa por baixo das pernas do outro zagueiro do Botafogo e morre. Morre no cantinho do gol do John, sem nenhuma chance. Inclusive foi um chute rasteirinho com tanta. Parecia que foi em slow motion o chute e a bola entrou no fundo da rede. E cara, foi tão espetacular. O Paulinho fez o gol. A gente sabe que o Paulinho não tá nem 100%, né? Ele se machucou praticamente. Ele teve que operar o joelho depois que terminou a final da Libertadores contra o Botafogo. Então praticamente esse gol que ele fez foi literalmente vingança. Depois que ele perdeu a final da Libertadores contra o Botafogo. E cara, é tão bizarro pensar nisso, porque o Paulinho só podia jogar o quê? 30? Pelo menos 30 minutos só.
Ele entrou no segundo tempo, por volta de 64 minutos, jogou um pouquinho da prorrogação e saiu. Foi loucura. Fez o gol e saiu, velho. Praticamente entrou, fez alguma coisa, fez o gol e já saiu, velho. Cara, esse cara é aura. Aura, sei lá, aura 10.000, velho. Porque foi a coisa mais espetacular do mundo. Entrou no segundo tempo, faz o gol e vai embora. Espetacular o que o nosso Paulino fez. Merece palmas. E praticamente botou a torcida do Palmeiras muito louca. E o Palmeiras tava praticamente com um pé na classificação. Mas é como eu falei, né? A partir disso, rapaziada, só deu o Botafogo, só que assim, no modo desespero, né? Porque o time só tava jogando na retranca, e como vocês viram, praticamente o jogo inteiro só teve um lance de grande perigo, que assim, na verdade foi um chute horroroso do Marlon Freitas pra fora. E aí, o Botafogo foi que nem um maluco agora, no segundo tempo da prorrogação, né? Já tivemos um escanteio com o Igor Jesus, aparecendo sozinho pra cabecear, só que pra fora. Beleza. E aí tivemos um lance de perigo, que eu quase falei, eu fiquei maluco, como que o Palmeiras tá jogando na retranca, só que uma retranca horrorosa, cruzamento aqui, na ponta esquerda, a bola passa por todo mundo, e teve um erro de comunicação gigantesca entre o Everton e o Piquerez, e o Vitinho aparecendo sozinho com uma faixa, chuta essa bola, só que pra fora. Meu Deus do céu, quase que saiu um golaço, meio que sem querer. Isso porque o Palmeiras falhou miseravelmente na defesa, mas pelo menos o Vitinho chuta a bola para fora. E aqui, rapaziada, para dar mais emoção, aquele gostinho bizarro, pro Palmeiras sofrer mais ainda, pros torcedores do Palmeiras sofrerem mais ainda. Gustavo Gomes se enrola aqui com o Barbosa, né? Inclusive, o nosso Gustavo Gomes já tinha o cartão amarelo, eu acho que desde o primeiro tempo. Desde o primeiro tempo, o Gustavo Gomes já tinha o cartão amarelo. Ficou aqui durante a partida toda. E aqui teve um enrosco com o Barbosa. O juiz reparou na citação e expulsou o nosso Gustavo Gomes. E o Palmeiras já estava com um jogador a menos, ainda faltando, sei lá, uns 5 minutos para o jogo terminar. E com certeza tinha até acréscimo. Então, sei lá, poderia ser uns 10 minutos intermináveis. E o Botafogo teria que aproveitar essa chance, né? Mas bem, chegamos nos 120 minutos. 2 minutos no acréscimo. Uma confusão generalizada aqui dentro da área depois de um escanteio. O Fux tenta meio que dominar a bola para o Everton defender. A bola passa entre as pernas do Everton, porque o Igor Jesus, como vocês estão vendo, coloca o pezinho para ganhar na disputa. A bola estava entrando devagarinho, slow motion também, pro fundo do gol. E acontece a cena maravilhosa. O Fux simplesmente metendo a cara no chão. Simplesmente o Fux metendo a cara no chão para impedir o gol do Igor Jesus. E eu vou falar uma coisa, tá? O que o Fux, ele é pego no pé da torcida do Palmeiras. Inclusive ele foi contratado para esse ano, para o elenco do Palmeiras. Cara, o que ele fez nesse jogo foi um absurdo. Botou simplesmente o Igor Jesus no bolso, tá? Isso é muito loucura, porque o Igor Jesus era simplesmente o melhor jogador do Botafogo nessa competição, né? A gente sabe que ele fez gol contra o Ceará na estreia, fez gol contra o PSG, maluco, vai ter um Kamehameha depois, e aquela comemoração maravilhosa de Áureo. Mas cara, aqui o Fux, meus amigos, o que ele fez aí? Que atuação maravilhosa, o Fux. Simplesmente meteu o Igor Jesus no bolso dele e nunca tirou ele. Não tirou ele nunca mais. E aí, com esse último lance espetacular, o Palmeiras se classificou. Sim, Palmeiras classificado para os quartos de finais e vai enfrentar o Chelsea, que eu vou falar daqui a pouco desse jogo um pouco bizarro. E para fechar, rapaziada, vamos nessa. Vamos falar deste jogo, desta batalha que durou 5 horas e que no meio disso, né, porque tivemos um único problema que já se ocorreu pela sexta, sétima vez e que eu espero que, por favor, Jesus Cristo, não se repita no ano que vem para a Copa do Mundo, porque senão estamos lascados. Sim, eu estou falando nada mais nada menos do que do temporal, que simplesmente teve risco de quê? De cair raio, novamente. E eu estou aqui com a tela, mostrando para vocês, sobre o Maresca, que eu acho que deve ser o primeiro
o primeiro técnico, ou sei lá, uma das pessoas que estão participando desse Mundial falando que finalmente criticaram sobre esses momentos inacreditáveis, né? Porque já é o sexto, sétimo jogo de uma Copa do Mundo de Clubes que o jogo é paralisado por causa de quê? De risco de raios caírem na cabeça de todo mundo. Sim, eu sei, é protocolo dos Estados Unidos, os caras têm que seguir, infelizmente, mas por que nos Estados Unidos? Por que que fizeram isso nos Estados Unidos? Lembrando que neste Mundial existe apenas um único estádio que tem a cobertura, que tem um teto retrátil, que só acontece em Atlanta. Nos todos os restantes do estádio, meu Deus do céu, é praticamente ao livre, então não tem como, hein? Mas eu tô aqui com a imagem do Maresca, que já criticou, né, que praticamente o jogo foi paralisado por 2 fucking horas. E sabe o que é mais bizarro de tudo isso? Que simplesmente tava aos 85. O jogo foi paralisado aos 85 minutos. Faltava só 5 minutos. Sim, obviamente ia ter acréscimo, mas faltava simplesmente 5 minutos para acabar o jogo e eles tiveram que paralisar por causa do tempo. Que às vezes me deixa muito louco, mas é praticamente isso. É como ele falou, é uma piada e também não é futebol. Mas tudo bem. Mas vamos lá. Vamos voltar aqui para a partida. Como vocês estão vendo, terminou 4-1. Sim, vocês vão pensar, meu Deus do céu, foi uma traulitada que o Chelsea fez em cima do Benfica. Mas primeiro, rapaziada, eu preciso falar que assim, até pelos números dá pra perceber muito bem que o Chelsea massacrou o Benfica, né? 22 chutes contra apenas 8, 12 chutes ao gol contra apenas 5, muito mais posse de bola, mais passe certo, mais escanteio, ganhou praticamente tudo. Ganhou até na solta, fez mais solta também. Mas o importante é dizer aqui que o jogo foi até fucking prorrogação. Foi até a prorrogação. E depois vai acontecer o pandemônio que eu vou falar. Mas tudo bem, vou pegar os melhores momentos pra mostrar pra vocês. Peguei bastante, muito mesmo. Vai ser quase a mesma quantidade dos melhores momentos que eu peguei entre o jogo do Palmeiras e Botafogo, né? Porque afinal de contas, né? Os dois jogos foram pra fucking prorrogação. Mas o grande primeiro momento de ataque do jogo entre Chelsea e Benfica apenas aconteceu por volta dos 19 minutos, né? Aconteceu um bom ataque aqui do Chelsea pela ponta direita. A bola vai passando por todo mundo. Chega no Cucurella. O Cucurella faz um corte maravilhoso pra cima do volante do Benfica, que vocês estão vendo aqui, sai de carrinho pra pelota, não acha nada. E o Cucurella, né, que é lateral esquerdo, chuta da direita e o zagueiro, meu Deus do céu, faz uma baita defesaça de cabeça em cima da linha pra tirar o primeiro gol do Chelsea. Sim, o Cucurella ia fazer o primeiro gol da partida. Ele que é muito criticado pelo, sei lá, por um monte de fãs, né? Porque acham que ele é um meme, né? Afinal de contas também odeio porque ele resolveu brincar com o Haaland e no final das contas se deu mal. Mas tá aí, mas pelo menos o Cucurella, que não é a grandes mil maravilhas, mas pelo menos estava criando várias chances muito boas. Que inclusive aos 37 minutos, praticamente depois de quase 20 minutos de partida, segundo lance de perigo pro Chelsea. O Lav recebe a bola, faz uma bela enfiada de bola, aparece Cucurella, cara a cara com o goleiro do Benfica, e o Trublin faz uma baita defesaça com a mão, hein, tá? Bem duro, bem durinho, defende e impede outra chance do Cucurella fazer o gol. Vamos lá. Chegamos aqui praticamente no segundo tempo. A bola no começo da partida. Caicedo arrisca aqui de longe. Se eu vendo, o Caicedo tá bem longe aqui na jogada. Caicedo faz um baita chute de fora. E a bola passa para fora. Já começando já os perigos aqui do Chelsea na partida. E bem, finalmente o Benfica faz seu primeiro ataque de perigo, que vem de um cruzamento. Só que assim, um cruzamento um pouco estranho. O lateral direito do Benfica meio que cruza para a área, só que ele cruza errado e a bola quase engana o Sanches, né, que estava fora do gol, né, um pouco mal posicionado. E o Sanches consegue voltar pro lance e salva um pouco. Então o Sanches toma um susto no lance, mas pelo menos consegue fazer a defesa para impedir o quase gol sem querer do Benfica. E chegando aos 63 minutos, cobrança de falta aqui na ponta direita. Obviamente é bem óbvio que seria mais ou menos um cruzamento para a área, né? Inclusive o Reece James levanta a mão, né? Falando que vai cruzar para a área. Só que ele engana todo mundo, engana todos os jogadores do
do Benfica, do Chelsea e inclusive o goleiro Trubin, que a bola vai morrendo no fundo da rede. Sim, ele chuta diretamente para a direção do gol, a bola passa bem aqui no cantinho. 1 a 0 Chelsea com o gol do Reece James. Baita cobrança de falta do Reece James, enganando todo mundo, tá? E bem, passou um bom tempo, chegou aos 35 minutos, que eu falei, né? O jogo teve que ser paralisado, ficaram 2 horas. Ficaram 2 horas dentro do vestiário, voltaram para a partida. Teve mais alguns acréscimos e chegamos no praticamente aos 95. Esse lance aqui, rapaziada. Sim, pênalti na área. O Gusto disputa a bola com o Otamendi ganha de cabeça. A bola bateu na mão do Gusto e o juiz assinala penalidade máxima. E quem vai bater o pênalti, rapaziada? Ninguém, nada mais e ninguém menos que ele, Di Maria, com praticamente todos os gols de pênalti que ele fez nesta partida, simplesmente fez uma paradinha, frio calculista, e só esperou o Santos escolher o canto e ele bateu no meio do gol, rasteirinho, empatando o jogo e levando o jogo pra prorrogation, velho. Que maluquice. E bem, se bem que a alegria do Benfica durou pouco, porque simplesmente já no começo da prorrogação, o Pestriani foi expulso. E simplesmente a partir desta expulsão, simplesmente o Benfica já era. O Benfica morreu depois desta expulsão do Pestriani, que estava dividindo bola com o jogador do Chelsea. Ele chegou atrasado no lance, né? Meteu a crava na perna do jogador do Chelsea e foi expulso. Inclusive, ele já tinha um cartão amarelo, e aí só tomou o seu segundo cartão, e aí foi expulso. Só que o gol só apenas aconteceu no segundo tempo da prorrogação. Temos aqui contra-ataque do Chelsea. Eu não sei se era o Cole Palmer ou o Debusuri Hall. Recebe a bola, faz o passe pro Caicedo, que chuta. O Trump meio que franga no lance e a bola tá sobrando aqui. A bola tá sobrando pro Nkunku. O Otamendi disputa a bola com o Nkunku. O Nkunku ainda consegue chutar na pelota e o pandemônio acontece. Sim, o Nkunku consegue chutar a bola. Nkunku faz o gol e o pandemônio acontece porque simplesmente o Chelsea ficou louco. Todos os jogadores, até o Maesca correndo que nem um maluco para abraçar o Nkunku para esse gol. Para esse gol do Chelsea, para cima do Benfica, depois de 2 horas de paralisação, entraram na prorrogação e fizeram o gol no segundo tempo da prorrogação. E aí, a partir daí, rapaziada, infelizmente, como falei, o Benfica já estava com um jogador a menos, teria que buscar um empate e a defesa totalmente aberta depois que o Caicedo rouba a bola. Passa a bola pro Pedro Neto sozinho, corre o campo inteiro, fica cara a cara com o Trubin, só chuta aberto, sem chance de defesa. 3 a 1 pro Chelsea. E para fechar, ainda tivemos depois de 2 minutos, o Palmer faz uma assistência muito linda, uma enfiada de bola maravilhosa. Nesmore Hall também cara a cara com o Trubin, bate cruzado e acaba essa maratona de quase 5 horas de partida. E o Chelsea vai pegar o Palmeiras. Vai ter a reedição da grande final do Mundial lá de 2021. Sim, 2021 por aí, ou 2019 por aí. Que o Chelsea vai enfrentar o Palmeiras de novo. E vamos ver como vai ser a maluquice entre Palmeiras e Chelsea de novo. E, vamos ver, né? Será que esse Chelsea é tudo isso mesmo? Ou será que o Palmeiras pode fazer a mesma coisa que o Flamengo fez em cima do Chelsea, né? Que ganharam de 3 a 0? Tudo pode acontecer. O Palmeiras agora vem com tudo. O Chelsea também, depois de empolgado, depois dessa maratona de 5 fucking horas. Mas vamos lá. Acabou. E provavelmente quando eu estiver publicando esse vídeo, rapaziada, com certeza deve estar rolando agora o jogo entre Inter de Miami contra PSG, ou Messi contra PSG de volta, e ainda vai ter o Flamengo contra Bayern de Munique. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá. É isso, rapaziada. Eu espero que eu tenha gostado, e a gente se vê na próxima. Falou!